Olá, queridos eufelinos! Você tem um gatinho que mexe no seu vaso de planta? Estraga as folhas, o caule ou mexe no substrato? Então fica com a gente que eu vou conversar com você sobre isso hoje. Bom, pessoal, como a gente pode ensinar os nossos gatos a não mexerem nas nossas plantas? Bom, gateiros e gateiras, a gente precisa prestar atenção em uma informação muito importante. Plantas e gatos podem ser um assunto sério. A gente pode, sem querer, promover um risco muito grande à saúde do nosso gatinho, dependendo da planta que a gente tem em casa. Então vocês vão ver que aqui embaixo desse vídeo vai ter um link de uma matéria que nós publicamos lá no nosso blog do nosso site, conversando sobre plantas tóxicas e plantas seguras para os nossos gatos. A gente reuniu vários profissionais colaboradores, nós todos nos reunimos para conversarmos sobre este assunto de plantas e gatos, para a gente entender um pouquinho mais e a gente ter plantas seguras para os nossos gatinhos em casa. Então primeiro vai lá dar uma olhadinha se as plantinhas que você tem em casa se enquadram ali naquela lista e vamos dar uma selecionada nas plantinhas que temos em casa. Então, plantas seguras, mesmo que a gente vá falar sobre algumas técnicas para eles não acessarem, é importante, caso ocorra um acidente e eles acessem essas plantas, é importante a gente procurar ter plantas não tóxicas em casa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, fizemos ali o checklist das plantas. São seguras? Ótimos. Segundo, precisamos nos questionarmos a causa. Por que o meu gato está interessado naquela planta? Por que o meu gato está motivado a interagir com aquela planta? Então a gente precisa entender um pouquinho ali a causa daquele comportamento. Muitas vezes a gente quer que os nossos gatos não façam comportamentos que nós não gostamos, mas muitas vezes a gente não se questiona o porquê ele está realizando aquele comportamento. Então, para a gente solucionar qualquer questão comportamental, a gente precisa identificar a causa. Então, depois que eu identifiquei a causa, aí a gente resolve o problema. Então, vamos lá. Eu vou dar algumas razões pelas quais às vezes os gatos podem estar ali buscando interagir com aquela sua plantinha favorita. Ele pode estar interessado olfativamente pelo cheiro dela. Ele pode estar interessado em arranhar o caule dela, porque às vezes podem não haver arranhadores ideais no ambiente, locais adequados para eles arranharem. Pode ser que a localização que você colocou a sua plantinha refrescou tanto o ambiente que ele está adorando ocupar aquele vaso para se refrescar. Pode ser que esteja faltando locais de ocupação no seu ambiente e aquela sua planta mantém aquele lugar mais atrativo, então ele ocupa aquele lugar se é um vaso maior, por exemplo. Se ele mexe no substrato, pode ser que ele esteja se sentindo atraído por um substrato natural que ele encontraria na natureza, no seu habitat natural. Principalmente terra e areia, porque são os substratos escolhidos para eliminação. Então, às vezes, se a sua caixinha de areia ela não tá tão adequada assim e tem aquele substrato ali todo disponível, pode ser que ele escolha o seu vaso como banheirinho. E aí realmente a gente não vai gostar, não é mesmo? Então, como a gente soluciona essas questões quando as razões para a interação dos nossos gatos com as plantas são essas? Então, a gente precisa proporcionar plantas seguras para eles interagirem olfativamente, a gente precisa ter arranhadores ideais pela casa para que ele arranhe nos arranhadores, a gente precisa ter localizações ideais para eles ocuparem, como verticalizações. Eu tenho muitas decorações em casa, mas como eles têm muitos lugares para eles ocuparem, eles não
mexem nas minhas decorações e também não mexem nas minhas plantas, porque eu tenho locais para eles ocuparem, para eles arranharem e eu tenho as plantinhas ideais para eles interagirem. E aí o que acontece? Na mesma medida que eu renovo as minhas plantinhas, eu também renovo as plantinhas deles. Sempre que eu trago uma plantinha para casa nova para mim, eu também trago uma plantinha para eles. Mesmo que, por exemplo, eles já tenham uma graminha de trio em casa, pois eu trago uma nova. Um vasinho novo vai vir com odores diferentes, a folhinha vai estar mais recente, então é importante a gente se preocupar com essa estimulação. Gatos têm atratividade por novidade, então é importante a gente pensar nesse enriquecimento ambiental para eles. O olfativo, da ingestão, é super importante os gatos ingerirem gramíneas, tanto para regurgitação das bolas de pelo, quanto também para eliminação. E quando eu digo todos os felinos, é todos os felinos, dos domésticos aos selvagens. Todos eles sentem atratividade por gramíneas, justamente por conta desse auxílio com as bolas de pelo. Na verdade, isso são hipóteses, a gente ainda não tem uma confirmação científica, mas todos sentem atratividade. E quando a gente oferece as gramíneas ideais, eles se deliciam e isso não traz nenhum malefício para a saúde deles. Pelo contrário, só traz benefícios para a saúde física e psicológica dos nossos gatos. Então, a gente adquire as plantinhas ideais, tanto para eles sentirem os odores como catnip, hortelã, alecrim, quanto a gente também pode ter as graminhas para eles ingerirem, quanto de milho de pipoca, de trigo, até alpiste a gente pode plantar, que nasce ali um capinzinho que eles adoram ingerir. E aí a gente também precisa se preocupar com a localização. Muitas vezes a nossa percepção de localizações de itens, de recursos para os nossos gatos são uma, e para eles, o modo que eles interagem e percebem o território deles pode ser diferente. Então é importante a gente manter essas plantinhas ideais para eles de fácil acesso e dar uma dificultadinha do acesso às nossas plantas. Então vocês vão ver que aqui em casa eu coloco as plantinhas para eles bem de fácil acesso, próximo aos locais onde eles ocupam, locais que eles gostam de ocupar, e aí eu coloco as minhas em níveis acima, onde eles não ocupam e de uma maneira de mais difícil acesso. A gente também tem essas opções desses hangers maravilhosos que a gente tem de decoração hoje em dia, que a gente consegue pendurar no teto as plantas e os nossos gatos não possuem acesso a elas. É outra dica bacana. Mas se você já fez tudo isso, já colocou as suas em um lugar menos acessível, já disponibilizou aos gatos de você, mas ele ficou interessado em cheirar, como é uma planta segura, você pode oferecer para o seu gato investigar. Gatos são animais exploradores, então muitas vezes ele só vai querer ter contato com aquele item. Sabe quando você compra aquele brinquedo que ele super se interessa no começo e depois ele dá uma brincadinha e ele deixa pra lá? É mais ou menos assim que acontece com tudo no ambiente do gato. Por quê? Tudo é novidade, tudo atrai a atenção do gato, mas depois que ele explora e ele controla aquele objeto, ele passa a ser desinteressante pro gato, porque ele já identificou o que é aquilo que não traz risco e ele já integrou aquilo no território dele. Então você pode oferecer pro seu gato ali, claro, sob supervisão e muita atenção, aquelas plantas que são seguras para os gatos. Então ofereça para ele explorar e aí depois você retira a planta, coloca no ambiente, oferece a planta ideal para ele e recompense positivamente. Todas as vezes que os seus gatos estiverem interagindo com as plantinhas ideais deles, reforcem positivamente, façam carinho, parabenizem, ofereçam ali aquele alimento, aquele petisquinho gostoso que eles gostam, cada indivíduo ali o seu favorito. Mas se seu gatinho foi naquela localização proibida e está interagindo com as suas plantas, não chame atenção, não borrife água, não assuste seu gatinho. Retire-o cautelosamente do ambiente, pegue as gramíneas e as plantinhas que são ideais para ele, ofereça, ou redirecione ele para outra atividade, como brincar ou fazer outra atividade que seja positiva com você. Assim
a gente tira a atenção dele da planta, porque o seu gatinho pode estar executando esse comportamento por falta de atividade de estimulação ideal, e se ele redirecionar e ele voltar a atenção dele para outra coisa, ele deixa de achar a sua plantinha interessante. E aí a gente precisa ter um olhar um pouco mais crítico em relação a qual a causa do nosso gatinho estar interessado em mexer naquela plantinha ali. Muitas vezes pode até ser uma maneira dele chamar a atenção, porque você para de fazer o que está fazendo para dar atenção para ele na planta. Aí eu recomendo já a gente fazer uma consultoria comportamental para entender essa comunicação. Então, quais são os pontos altos desse vídeo, as dicas que vocês precisam se ater? Primeiro, plantas ideais em casa não tóxicas para os gatos. Plantas ideais para eles consumirem. As nossas em outras localizações. E se seu gatinho insistir, vamos nos perguntar qual o motivo dele interagir com aquela planta. E vamos tentar identificar se há algo que está faltando no ambiente para o nosso gato que aquela planta ali está suprindo. Atividade, substrato, arranhadura, local de localização. Então fique atento aos comportamentos do seu gatinho e se você precisar de ajuda, a gente está aqui disposto a auxiliá-los. É só entrar em contato conosco, @welfeliz para o nosso Instagram ou o nosso WhatsApp, que também vai estar aqui embaixo nas descrições do vídeo. E espero que essas dicas ajudem a vocês, gateiros, terem as suas plantinhas e os gatos terem as plantinhas deles e a gente conviver em harmonia, plantas, gatos e pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo!